com as fraldas cheias, esses caras, André. Esse Fux, esse Aníbal Moreno, todo de saco cheio desses caras do Palmeiras. De novo, esses fraldas cheias não têm a menor condição de jogar no Palmeiras. De novo, o Flamengo não fez nem força pra ganhar no Palmeiras. O Flamengo não fez nem força. Esses engodos com as fraldas, André. Essas fraldas desses desesperados, desses encostos do Palmeiras, André. Com as fraldas cheias. Esse Bruno Fux aqui nunca mais pisa no Palmeiras. Esse Bruno Fux entrou com as fraldas cheias. É o Luan 2.0. É o Luan 2.0. Tô revoltado. De novo, não vou nem falar da arbitragem. Teve o pênalti, teve, mas não é arbitragem, não. Aqui não tem arbitragem. Aqui esses encostos, esse jogador horroroso. Jogar real, assim, na lata, sem frescura, sem frescura. Eu espero que a Leila, ela realmente tenha enxergado agora o que é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, cara, ele é uma selva, irmão. Ele é uma selva. É aquele, cada um por si, Deus por todos. Cada um tem que salvar o teu. Cada um tem que tirar o teu da reta. E isso vale pra todo mundo. Esse papo que a Leila tem lá na Libra, vocês lembram na semana passada, na semana retrasada, teve palmeirenses que criticaram o meu ponto de vista aqui. Porque eu falei assim, ó, a Leila, ela fica com esse discurso de união, né, de que o Palmeiras representa todos os clubes, de que tem que pensar em comunidade. Fica com esse discurso assim, só que não é desse jeito que a banda toca. E quando o Flamengo tem o seu discurso, por ela chamado individualista, eu cheguei aqui e falei assim, o BAP tá certo. E aí, cara, pô, teve palmeirense que me massacrou. Teve palmeirense que me massacrou. Ah, a Leila tá pensando no bem de todo mundo. A Leila tá pensando no bem estrutural do futebol. Mas não adianta você pensar nisso, irmão. Sabe por que não adianta você pensar nisso? Porque é o seguinte, quando termina o jogo do São Paulo e do Palmeiras, eu vi vários torcedores, botafoguenses, os torcedores são paulinos, se unindo em uma só voz. E o Flamengo, esse movimento que teve do Flamengo na semana passada e tudo mais, essa campanha que gerou no Flamengo, ela acabou sendo muito engajada lá daquele jogo de São Paulo e de Palmeiras que aconteceu na semana retrasada. E aí eu vi botafoguense fazendo vídeo com flamenguista. Falando aí, ó, tá vendo? Quando o John Textor falava que tinha manipulação, vocês não acreditavam aí agora, ó. Eu vi São Paulino descendo a lenha. Corintiano descendo a lenha. Eu vi um punhado de torcedor unindo em uma só voz e dando essa instigada no Flamengo. Isso é pra você entender, Leila, que o futebol, ele se faz sozinho. Isso é pra você entender que quem vai defender os direitos do Palmeiras não vai ser o torcedor do São Paulo. Não vai ser o torcedor do Botafogo. Não vai ser o torcedor do Vasco. Não vai ser o torcedor do Flamengo. Vai ser só um único torcedor, que é o torcedor do Palmeiras. Que você coloque a sua promoção pessoal em segundo plano e coloque o Palmeiras em primeiro plano. É isso que a gente espera agora. E quando eu falo pra você colocar o Palmeiras em primeiro plano, eu não tô falando pra você ir lá na CBF, não, ficar enchendo o saco dos caras. Esquece essa parada aí. Esquece essa parada aí. Tu tem que descer no vestiário. É no vestiário que tu tem que descer. E falar ali, ó, com comissão técnica e jogadores. É demonstrar o seu apoio pros caras que estão ali. Para com esse papo de que o Palmeiras pensa no bem de todos. Para com isso. Há 10 anos atrás ninguém pensou no nosso bem, fi. Há 10 anos atrás a gente caía pra Série B, né, um pouco mais que 10 anos atrás, a gente caía pra Série B e tava todo mundo dando risada. Tava todo mundo tirando sarro da gente. Ah, Neto, mas não vamos misturar a Liga, a Libra com... Ah, que se dane, que se lasque, na boa. Por mim tem que misturar sim. Porque na hora de fazer as notas bonitas, né? Nossa, o que a Leila falou, nossa, a presidente do Palmeiras representou. Só que dentro de campo, cara, ninguém toma a dor de ninguém. Então, no final de temporada, o nosso discurso tem que ser papo reto. A torcida flamenguista hoje vai dormir feliz, né? Vai trabalhar a semana inteira feliz, né? Conseguiram um grande resultado no Brasileiro, conseguiram ganhar do Palmeiras 3-2. Eu vou falar uma coisa pra vocês, se tivesse mais 2 minutinhos aí, eu não sei não, hein, se não empatava esse jogo aí, cara. Mas não teve, né? O Sampaio, no último lance lá, em vez de dar falta, resolveu acabar o jogo, porque a coisa poderia complicar ali. Ainda expulsou o Piquerez ainda, que eu não tinha visto, né, cara? Porra. Mas vamos falar a verdade, né, cara? É um jogo em que o Palmeiras... O Flamengo entrou mais... Parece que ele entrou mais determinado pro jogo, né? Mais ávido, né? Com mais vontade, né? Com mais entrega, mais força, mais raça do que o Palmeiras.
Palmeiras também entrou firme, mas não estava tanto quanto o Flamengo. Nos primeiros lances a gente já via que os jogadores do Flamengo entraram com a pilha toda, né, velho? A 100% ali, arrebentando, cara. Olha, faz tempo que eu não vejo o Flamengo jogar dessa forma, né? Eu acho que o Flamengo é um time grande e gosta de jogar com um jogo grande, né? Como aconteceu hoje, né? O Flamengo, ele se sente mais à vontade em jogo grande, né? Não é à toa que ganhou de 3-0 do Botafogo e agora mete 3-2 do Palmeiras. É um jogo complicado, velho, cara. Assim, teve o pênalti a favor do Palmeiras que o Wilton Pereira Sampaio não deu em cima do Gustavo Gomes. Foi pênalti, não adianta negar que foi pênalti, mas também não acho que isso foi determinante pro jogo, não, cara. Foi no começo do jogo, poderia acontecer muita coisa depois, mas o fato é que o Flamengo entrou mais pilhado. Eu acho que durante a semana você percebeu que a torcida do Flamengo estava mais focada, foi mais trabalhada, os jogadores do Flamengo foram mais trabalhados ali. Você vê que teve uma campanha forte para esse jogo, como se fosse realmente uma final de verdade, né? Coisa que eu não vi no Palmeiras, né? O Palmeiras só ficou se defendendo, ficou falando que todo mundo tava de chororô, que o chororô já começou. Cara, mas começou o quê, cara, chororô? Nós nem jogamos ainda. Chororô é depois, né? Aí, tipo assim, como se nós fôssemos ganhar o jogo e os caras iam ficar chorando desde o começo como desculpa. Não foi o que aconteceu, né? Aí o Flamengo meteu 3, a Arrascaeta jogando bem como sempre, né? Ultimamente tá jogando muita bola. E agora me surpreendeu o futebol do Pedro hoje, cara. Puta que pariu, faz tempo que eu não vejo o Pedro jogando dessa forma, mas faz tempo mesmo, cara. Eu não me lembro de um jogo que o Pedro arrebentou assim, a não ser em jogos contra o Palmeiras, né? Parece que ele gosta de jogar contra o Palmeiras também, né? Pegou essa herança aí do Gabigol, cara, e me arregaçou hoje, deu assistência, tomou bola, fez gol. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, Pedro. Porra, velho. Justo contra o Palmeiras, cara. Por que no outro jogo você não joga assim, cara? Fica até no banco porque não tá jogando. Não dá pra entender, cara. Aí chega no Palmeiras, arrebentou, né? Mas é uma coisa bem engraçada também, ou uma coisa bem verídica, é que tanto o Pedro quanto o Luiz Araújo, que também jogou bola hoje, os dois estavam no banco, né? Nesse jogo que o Flamengo ficou sem vencer. Aí só voltar os dois, ó. Flamengo regaçando, cara. Puta que pariu. E aí dá um choque de realidade na gente, né? Porque é o seguinte, o Palmeiras, apesar de ter um bom time, é um excelente time, vamos falar a verdade, tá jogando bem também. Não tô dizendo que o Palmeiras jogou mal hoje. Ele só foi um pouco menos efetivo que o Flamengo e um pouco menos de raça que o Flamengo, menos focado talvez, tá? Hoje. Mas apesar disso, a gente percebe que o Flamengo tem jogadores melhores do que o Palmeiras quando precisa decidir. É o que aconteceu hoje com o Pedro, com a Arrascaeta. Foda. O próprio Jorginho bater pênalti, né? Ah, cara, porra. É foda, cara. E você vai fazer o quê? Como é que você vai fazer? Você pega o Palmeiras com um volume de jogo até bom, né? Chutou 20 vezes no gol do Flamengo. 20.